Bom dia, queridos. Paz e graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adilson, da Igreja Batista Nacional de Santana do Paraíso, e quero trazer para você nessa manhã também, como ontem, um pequeno devocional. Eu tenho percebido ultimamente que muitos crentes têm dúvida sobre a sua salvação. Isso é muito comum, essa pergunta, às vezes na igreja, e tenho sido, às vezes, perguntado por pessoas também de fora da igreja a respeito da salvação. Mas a verdade é, você tem dúvida da sua salvação? Você tem dúvida que você é salvo por Jesus, por meio da sua graça, através da sua fé? Se você tem dúvida, eu vim aqui dizer para você que você não precisa ter dúvida. Se você crê em Jesus, conforme diz as Escrituras, Efésios diz que a salvação é por meio da fé. Por meio da fé, por meio da graça de Deus, através da nossa fé. Então, se você crê em Jesus, conforme as Escrituras, então você não precisa ter dúvida sobre a sua salvação. O que te garante isso? Jesus te garante que você é salvo. Aquele que crê, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 16, diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, se você crê em Jesus, conforme as Escrituras, você não tem que ter dúvida da sua salvação. É como se você fosse fazer uma prova e para você passar você precisasse de 60 e você tirasse 90 na prova e ainda assim tivesse dúvida que você foi aprovado. Eu tenho certeza que você não teria dúvida. Se você precisava de 60, vai passar. Você passou com 90, então você não tem que ter dúvida que você foi aprovado. Assim também é com relação à fé que temos em Jesus. Se nós cremos em Jesus, conforme diz as Escrituras, se realmente nós cremos em Jesus, se nós nos batizamos conforme as Escrituras nos orientam, então por que eu vou ter dúvida a respeito da minha salvação? Então, para você que é um cristão que já aceitou Jesus como Salvador, não tenha dúvida. Quem garante a sua salvação é Jesus. Você foi selado com o Espírito da promessa, para que você não ficasse para trás no dia do arrebatamento, ou quando você partisse e não dar conta de chegar no dia do arrebatamento, ser ressuscitado naquele dia. Agora, eu quero falar para você que me ouve aqui pelo Facebook e que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e tem muita dúvida a respeito dessas coisas. O mesmo texto que nós acabamos de ler fala a respeito dessa convicção que você pode ter se você passar por aquele caminho. Mas hoje, os homens, a maioria dos homens estão entregues a uma religião. E a pessoa deposita na religião a sua convicção de uma vida futura ou de uma vida eterna. E, na verdade, nenhuma religião pode nos dar esta certeza. Por isso que há muitas dúvidas no coração das pessoas, assim como havia no coração do jovem rico, que era um judeu que praticava a Torá. Mas mesmo assim ele tinha dúvida a respeito da sua salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23 que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa dizer que não existe nenhum ser humano nessa terra que não dependa da graça de Deus para a salvação. Mas também Romanos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 também diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se tem uma coisa que todos nós podemos ter certezas e convicções é que vamos morrer. Porque isso a gente não tem dúvida. Se alguém acha que não vai morrer, está acreditando contra a própria natureza, porque todo dia nós temos alguém falecendo. Então disso nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Mas há um dom gratuito de Deus que é a vida eterna,
após esta passagem daqui, após essa morte física. E nós precisamos dela. E também é importante dizer para você que existe uma exclusão em relação à salvação. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 15, diz assim: fora ficarão os cães, tá? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses serão banidos. Bom, o que eu estou dizendo para você aqui não é que aquele indivíduo que foi cão um dia e deixou de ser, ele não será condenado. Aquele que um dia foi feiticeiro e deixou de ser, não será condenado. Aquele que foi um dia assassino e deixou de ser, não vai ser condenado. Aquele que era mentiroso e deixou de ser, não será também condenado. Aquele que era impuro e deixou de ser, também não será condenado. E o deixar de ser nesse quesito é reconhecer o senhorio de Cristo e aceitá-lo como Salvador da alma, Salvador pessoal da sua alma. Bom, vamos compreender isso aqui. Primeiro vão ficar de fora os cães. Quem são os cães, segundo a Bíblia? São os maus obreiros. Olha que Deus começa a tratar a coisa dentro da sua casa. Ele não começa lá fora primeiro, ele começa dentro da sua casa. Então vai ficar de fora os cães, que são os maus obreiros. Quem são esses maus obreiros? Aqueles que utilizam da autoridade ministerial para oprimir pessoas, para ensinar mentira, para desviar as pessoas do santo caminho do Senhor. Esses são os cães. São aqueles gulosos, avarentos, apetitosos, que faz comércio da palavra de Deus, que faz comércio do Evangelho, por pura ganância, a Bíblia chama essas pessoas de cães, cães gulosos. Segundo, vão ficar de fora os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? São todas aquelas pessoas que invocam a fenômeno espiritual voltado para o mal. Todas aquelas pessoas que invocam o mal, elas são feiticeiras. Tanto de um aspecto simples até o mais profundo, chegando aí ao satanismo, ao voodoo, à bruxaria, a candomblé e etc. e tal, de todas essas formas de fé que as pessoas acreditam ter, são voltadas para a feitiçaria. São as pessoas que consultam com os mortos, são as pessoas que acreditam que os mortos têm poder de intercessão por elas. Essas pessoas praticam a feitiçaria. São pessoas que amarram um patuá no pescoço e acham que aquilo é capaz de protegê-lo. São as pessoas que colocam uma pulseirinha no braço dizendo show inveja, sai o olho gordo. Isso tudo é bruxaria, isso tudo é macumba. Porque nós não precisamos de nada disso, porque nós temos a palavra. Nós cremos. E isso é o suficiente para nós. Não precisamos de ter nenhum objeto mágico para nos proteger de nada. Nós temos a proteção de Cristo. Somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus, e por isso não precisamos temer coisa alguma, porque a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Então, todas as pessoas que invocam o mal, elas estão envolvidas com algum tipo de feitiçaria. E essas pessoas não podem entrar na Cidade Santa. Os impuros, são aquelas pessoas que vivem a vida em função do sexo livre. Então, essa pessoa também não vai entrar no reino do céu se não parar de praticar esse tipo de pecado, esse tipo de comportamento. Os assassinos, não, aqueles que tiram a vida do seu próximo, os idólatras, e aqui cabe um pouquinho de reflexão a respeito da idolatria. A idolatria, ela não é tão somente a escultura de um objeto para cultuar. Eu posso ter o busto do Tiradentes, por exemplo, na sala da minha casa, e alguém chegar e perguntar, mas quem é este? E eu vou dizer, isso foi Tiradentes, um mártir da Inconfidência. Ele tem um viés político, ele tem um símbolo de libertação, mas, no entanto, ele não significa uma idolatria. Mas se eu prostrar diante dele e dizer assim, Tiradentes, rogai por mim diante de Deus, intercede por mim diante de Deus, aí eu estou praticando a idolatria, porque eu estou colocando no lugar de Jesus um intercessor do qual eu não posso fazer. Então, toda vez que eu coloco um intercessor no lugar de Jesus,
eu estou praticando a idolatria. Um exemplo disso, a Bíblia nos informa em 1 Timóteo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem. Ou seja, ninguém pode interceder por você junto a Deus. Toda vez que você aprendeu que alguém pode fazer isso por você, se você pede a sua mãe que já faleceu, o seu pai, ou qualquer um dos mártires do Evangelho, São Pedro, São João, e qualquer um outros desses, se você pedir, você está praticando idolatria, seja ele qual for. Nem a mãe de Jesus você não pode pedir, porque ela está sepultada, aguardando a hora da ressurreição, e a ela não foi dado esse papel de medianeira. Uma outra coisa que você precisa saber, e você pode procurar na sua Bíblia, que está escrito dessa forma lá. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 13, está escrito: só subiu ao céu aquele que de lá desceu, a saber, o Filho de Deus. Então, se somente Jesus está junto ao Pai, intercedendo por nós, como é que você pode acreditar que outro ser que já esteve nessa terra e que já partiu e que aguarda a ressurreição está fazendo isso por você? Mentira da religião, mentira da fé cega, e você precisa acreditar na Bíblia e não na religião, na Bíblia. Não acredita em nenhuma forma de religiosidade que, se o que se diz para você não está escrito no Evangelho. Eu estou citando para você aqui o Evangelho, vai lá ler, entende, você é inteligente, você sabe interpretar texto, você estudou, né? Não seja um religioso simplesmente, seja um estudante da palavra de Deus, leia o Evangelho, leia a Bíblia. Então está dizendo que vai ficar de fora o idólatra. E não adianta você dizer, mas eu não sou idólatra, isso não é idolatria, isso aqui é uma imagem para a gente lembrar de fulano de tal, de Beltrano, de Ciclano. Quer dizer, isso tudo bobagem. Você precisa ler a Bíblia e acreditar no que está lá. Então, eu vou dizer para você de novo, 1 Timóteo 2,5, está escrito que há um só Deus, um só Senhor e um só, guarda isso, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Porque foi Ele que fez a mediação e é Ele que faz a mediação entre os homens e Deus. Não existe outro mediador. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, qualquer outro mediador que você estiver utilizando é mentira da religião, não está escrito na palavra de Deus, e se não está escrito na Bíblia, nós não temos a obrigação de acreditar. Ninguém que acredite que a Bíblia é a palavra de Deus tem a obrigação de acreditar num dogma religioso. Ele tem a obrigação de acreditar no que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a verdade de Deus para a salvação dos homens. E, finalizando, a Bíblia diz que ficará de fora os mentirosos, todo aquele que ama e pratica mentira. Então, a mentira não é um artifício que deva ser usado pelo cristão. Então, meu querido, eu trago para você essa palavra. Primeiro, para você que é crente, que tem dúvida da sua salvação. Não tem. Quem garantiu a sua salvação foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, Ele não estava te dando possibilidade de salvação. Ele morreu para perdoar os seus pecados e para salvar você. É para isso que Ele morreu, para salvar você. Se você está em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que estão debaixo da graça do Senhor e que vivem uma vida espiritual digna. E para você que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, abrace o Evangelho, abrace a fé, porque é o único caminho que você pode se chegar a Deus. Alguém pode dizer assim, mas nenhum comedor de feijão pode ter certeza da salvação. É a única certeza que nós podemos ter, é da nossa salvação, porque das outras coisas nós não temos. Então, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, você pode sim acreditar na sua salvação. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos 16, verso 16, diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Preste atenção, aquele que crê, para batizar você tem que crer.
O crer ali envolve uma série de coisas. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio no Evangelho, significa que eu já tive uma transformação de Deus em meu coração, eu já fui regenerado, eu já fui transformado, eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho que mostrar publicamente que eu tenho essa fé na pessoa de Jesus através do batismo. Então é importante que todo cristão se batize. É importante que ele manifeste publicamente que ele de fato crê no Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras. Então, meu querido, não tenha dúvida. A dúvida, ela pode ser um sopro do maligno na sua mente, para que você desanime. Mas se o maligno soprou na sua mente que você não é filho de Deus, tenha isso como um atestado de paternidade. Porque o diabo não vai tentar perturbar uma mente que ele não saiba que não é de Deus. Então, se o diabo está colocando na sua mente que você não é filho de Deus, é porque ele sabe que você é filho de Deus. Então, você pode ter nessa perturbação a certeza. Isso aqui é um atestado, é uma certidão de nascimento, porque o maligno tem tentado mexer com a minha mente a respeito da minha fé em Cristo Jesus. Então, guarde a palavra de Deus com esperança no seu coração. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não coloque a sua salvação na mão de um sacerdote, na mão de uma religião. A salvação ela é pessoal, ela é individual na pessoa de Jesus. Efésios diz que nós somos salvos através da graça de Deus por meio da nossa fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ele não se glorie. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo porque é bonzinho, ninguém é salvo porque está fazendo caridade. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Somos salvos pela graça de Deus, através da pessoa de Jesus. E isso tudo você não paga nada. Para um dia você não dizer que você comprou sua salvação. Salvação foi paga lá na cruz do Calvário, preço de sangue, de sofrimento, de morte e ressurreição de Cristo, para que tivéssemos o direito hoje de vida eterna. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha aí uma quinta-feira abundante na presença do Senhor e que você possa ter as respostas de Deus para o teu coração quando você estiver em dúvida. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.